Sol. Oferecimento Natura. Hoje, vamos curtir décadas e décadas de muita diversão. Os melhores anos das nossas vidas. Logo depois, Steve Carell e Ryan Gosling em Amor a Toda Prova. Um grande sucesso no cinema especial. Olá, boa noite a todos. Há 3 dias da eleição, qual é a melhor proposta de governo para o Distrito Federal? Está na hora de o eleitor decidir. Por isso, a Globo agendou para hoje o debate ao vivo entre os 2 candidatos que disputam o Palácio do Buriti, Ibanez Rocha e Rodrigo Hollenberg. Mas como você vê, apenas Hollenberg está conosco esta noite aqui no estúdio. A assessoria do candidato Ibanez Rocha, do MDB, participou das reuniões preparatórias do debate. Assinou um documento concordando com todas as regras e se comprometendo a estar aqui hoje. Mas no fim da tarde, Ibanez informou à TV Globo que mudou de ideia e desistiu de participar. As regras do debate são absolutamente claras. Após confirmar presença, se um dos participantes vier a faltar no dia do evento, quebrando o compromisso assumido, o adversário será entrevistado por 20 minutos e depois terá um tempo para suas considerações finais. Essa regra foi estabelecida pela emissora com os partidos e deve ser honrada. Então, vamos à nossa entrevista ao vivo com o candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB. Boa noite, candidato. Boa noite, Antônio. Obrigado pela presença do senhor. Eu começo perguntando ao senhor, candidato, que pergunta o senhor faria neste estúdio para o candidato Ibanez Rocha, do MDB? Bom, boa noite, Antônio. Boa noite a você que nos assiste. Eu quero aqui lamentar muito a ausência do meu concorrente, Ibanez. Pessoa, homem público, ele tem que se expor, ele tem que se apresentar, ele tem que se colocar para o julgamento público. Eu participei de todo o primeiro turno aqui mesmo, um debate com 7 candidatos, 6 candidatos me atacando, criticando, buscando conquistar a minha vaga para estar no segundo turno no meu lugar. E eram essas as regras do jogo e eu participei delas. O que eu gostaria de perguntar para o candidato: ele está sendo acusado de compra de voto e de abuso de poder econômico e deverá ser cassado na eventualidade de ganhar a eleição. A legislação eleitoral prevê, nesses casos, uma nova eleição que aconteceria dentro de um ano, um pouco menos de um ano. E vocês se lembram o que Brasília passou com a Caixa de Pandora. Quando nós tivemos 4 governadores em 5 meses, a cidade parou, trouxe muita instabilidade política na nossa cidade. Eu gostaria de perguntar ao candidato a preocupação dele com essa instabilidade em função de uma provável cassação de mandato. Candidato, queria continuar com o senhor a nossa entrevista. Há uma estimativa hoje que a gente encerre este ano com um déficit nas contas do governo em torno de 600 milhões de reais. E nessa campanha estão sendo feitas muitas promessas de contratações, de muitas obras. Como cumprir essas promessas, já que a situação do nosso caixa do governo é de arroxo? Veja a contradição do candidato, era importante ele estar aqui para esclarecer. Ele trouxe esse número, dado numa projeção pelo secretário de Fazenda, mas apenas com o fechamento do segundo quadrimestre. O ano só fecha no dia 31 de dezembro, até lá nós estamos aumentando a arrecadação. É importante registrar, Antônio, que nós já tivemos as nossas contas de 2015 e 2016 aprovadas. A de 2015, com o voto de aplauso do Tribunal de Contas, pelo fato da gente ter acabado com a pedalada, o primeiro governo acabar com a pedalada. E, no entanto, o candidato diz que nós estamos com essa dificuldade econômica e está fazendo promessas que só de aumento salarial seriam 4 bilhões de reais por ano. E eu pergunto a você que está nos assistindo, você acha mesmo que ele conseguiria cumprir uma promessa de dar aumentos que significam 4 bilhões de reais ao ano e, além disso, dizendo que vai reduzir os impostos aos patamares de 2010 e, portanto, com isso, reduzindo mais de 3 bilhões de arrecadação anual?
e diz que vai resolver todos os problemas do transporte, da saúde e da educação em um ano, você que está nos assistindo, você acha efetivamente que ele vai cumprir essas promessas? Mas, candidato, é que essa estimativa parte da sua Secretaria de Fazenda, né? Mas eu queria saber exatamente onde vão ficar débitos, porque nós tivemos problemas no passado recente, quando o senhor assumiu que o déficit era maior, em áreas muito importantes como saúde, por exemplo. Fornecedores da saúde suspenderam, né, o atendimento à rede pública porque estava em dívida. Onde exatamente vão ficar esses débitos? Não, veja bem, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos um débito reconhecido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal de 3 bilhões e 100 milhões de reais, além de um buraco no orçamento de 3 bilhões e meio. E nós acabamos com a pedalada. Se você for considerar a pedalada, ou seja, o que todos os governos faziam de pagar o salário de dezembro com os recursos já do ano seguinte, nós acabaremos o ano com um superávit de mais de 600 milhões de reais. Ainda assim, veja bem, o ano não acabou. No final de agosto, o secretário fez uma previsão que poderíamos chegar com restos a pagar de 600 milhões de reais. Mas eu quero dizer que ainda assim, hoje nós estamos com as contas arrumadas, tanto que estamos pagando todo mundo em dia, pagando os fornecedores e prestadores de serviço em dia e já pagamos praticamente toda a dívida do governo passado. O que nos permite, por exemplo, já colocar na lei orçamentária anual, como colocamos, uma previsão de reajuste, de recomposição salarial para os servidores públicos de 600 milhões de reais anuais. Isso sim é possível fazer, ou seja, a partir de junho, pagar a última parcela do reajuste dos servidores. Mas, governador, agora, a conta não fecha. Se tem restos a pagar de em torno de 600 milhões, nós não temos perspectiva de avanço da economia importante em 2019, deve ser mais um ano difícil. De onde vai vir o dinheiro, então? Inclusive, as promessas, todos os candidatos fizeram muito, né? O senhor também está fazendo promessas, né? Essa conta não fecha, candidato. Veja, Antônio, que se você considerar 600 milhões de reais, e como nós pegamos 3 bilhões e 100 reconhecidos pelo tribunal, nós pagamos 2 bilhões e 500 em 3 anos, ou seja, nós arrecadamos a mais em 3 anos, 2 bilhões e 500 a mais do que gastamos. Isso já está acontecendo também nesse mês, ou seja, nós não vamos acabar com esse déficit e se tivermos algum resto a pagar, nós vamos compensá-lo nos primeiros meses do ano que vem, em função do aumento da arrecadação que já está a cada mês se confirmando. Portanto, os nossos compromissos que nós temos assumidos, eles têm sido bastante realizáveis. Vou dar um exemplo. Nós estamos propondo o aluguel legal. No primeiro ano, 10 mil famílias seriam beneficiadas, as 10 mil famílias mais carentes da lista da CODAB, que receberiam um aluguel de R$ 600 mensais, enquanto esperam a construção da sua casa ou do seu apartamento. Isso vai dar 72 milhões de reais ao ano. Quando nós assumimos o governo, só na saúde, nós tínhamos 600 milhões de reais de serviços prestados sem contrato. Não estou falando sem licitação, sem contrato. Nós fizemos as licitações e economizamos mais de 200 milhões de reais por ano. Só no serviço de vigilância, que são contratos de 5 anos, sem reduzir postos de trabalho, nós tivemos uma redução de 50 milhões de reais por ano. Ou seja, com a economia que nós estamos fazendo, com essas licitações que estamos fazendo, nós vamos poder dispor de 72 milhões de reais por ano para pagar o aluguel legal. No primeiro ano, 10 mil pessoas. Essas 10 mil pessoas, à medida que elas receberem suas casas e apartamentos, darão lugar a outras 10 mil pessoas, 13 mil no segundo ano, que também vão passar a receber o aluguel legal, enquanto suas casas e apartamentos não ficam prontos. Candidato, se o senhor for reeleito, como o senhor conhece bem agora os números, o senhor não vai poder dizer de jeito nenhum que agora não tem dinheiro, que está no arroxo. Porque a lista de promessas que o senhor faz, os outros candidatos também fizeram ao longo dessa campanha, essa lista de promessas é muito grande. Por exemplo, no metrô, gostaria de voltar a esse assunto com o senhor, nós já conversamos aqui na entrevista do DF2. No metrô, por exemplo, o senhor fala em expandir o metrô em Ceilândia, em Samambaia, na Asa Norte, que é uma obra caríssima. O GDF não ampliou a linha do metrô nos últimos anos. É difícil imaginar de onde vai sair tanto dinheiro para cumprir essas promessas de salário, de contratação de pessoal, de obras complexas, de expansão do metrô. Antônio, eu provei que é possível governar sem corrupção e com responsabilidade. Foram 2 marcas
do nosso governo. Eu não menti para a população. Hoje, se os servidores estão recebendo em dia, foi graças às medidas corajosas que nós tomamos que permitem que eles estejam recebendo em dia, enquanto tem estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que não estão fazendo. Veja que com toda essa dificuldade, nós investimos nesses 4 anos 3 bilhões e 700 milhões de reais. Nós estamos com o Trevo de Triagem Norte, que é a maior obra viária de Brasília, da história de Brasília, com 28 pontes, viadutos e ciclovias, praticamente pronto. Nós estamos já com 2 obras de captação e tratamento de água que acabaram a crise hídrica no Distrito Federal, já prontas, e outra em curso, que é a maior do Brasil, né, que vai ficar pronta até o final do ano. Nós estamos com investimentos grandes de infraestrutura no Vicente Pires, no Sol Nascente, no Porto Rico e no Buritizinho, fruto de toda essa economia que a gente fez e dessa economia responsável. Nós estamos concluindo 3 novas estações do metrô e já soltamos uma licitação para a expansão do metrô em Samambaia. Parte desses recursos são recursos de financiamento e nós já temos um financiamento aprovado no Senado de 100 milhões de dólares, portanto, quase 400 milhões de reais para a infraestrutura do Pôr do Sol e de outras áreas carentes do Distrito Federal, como o Morro da Cruz, em São Sebastião, como Arapuangas e Mestre Darmas, em Planaltina. E temos também já projetos aprovados, como a expansão do metrô na Ceilândia e a expansão do metrô até o início da Asa Norte, no Ministério das Cidades, aguardando liberação de recursos do Orçamento Federal para poder levar essas obras adiante. O senhor elencou Vicente Pires. O senhor admite que a obra de Vicente Pires demorou mais do que se imaginava inicialmente? Demorou, porque, veja bem, você fazer uma obra grande de infraestrutura, uma obra enorme de infraestrutura, numa cidade já feita e feita de forma desorganizada, dá muito trabalho. Primeiro que, no caso de Vicente Pires, a gente tinha que ter autorização da União para entrar nas áreas da União e fazer as lagoas de contenção, que é a primeira obra para poder fazer a drenagem. Ali nós temos galerias em Vicente Pires que passam a altura de 2 pessoas em pé, são galerias enormes, que têm que ser feitas em ruas que já existem. Elas estão trazendo transtornos à população e a gente pede desculpas à população pelos transtornos eventualmente causados, mas aquilo vai trazer uma qualidade de vida enorme para Vicente Pires. Vicente Pires vai ser um dos melhores lugares de Brasília para se morar, porque depois de pronta a infraestrutura, nós vamos colocar toda a iluminação em LED e vamos colocar escolas, creches e unidades básicas de saúde, como já está planejado. Outra obra, governador, aquele viaduto do Eixão Sul desabou há 8 meses. No começo de fevereiro deste ano, já vai para 1 ano daqui a pouco, e não há sinal de obra efetiva lá até hoje. O senhor admite uma demora ali também? Uma demora natural. Nós chamamos o autor o arquiteto que projetou aquele viaduto. Nós chamamos na Universidade de Brasília, o Instituto dos Arquitetos, o CREA. O IPHAN não aprovou o projeto original. Nós demoramos 2 meses em negociação com o IPHAN para fazer tudo respeitando o tombamento. O Ministério Público tinha autorizado fazer sem licitação, mas nós optamos por fazer com licitação. Fizemos a licitação, a empresa já foi selecionada e vai começar a obra. Agora, é importante dizer que as intervenções viárias que nós fizemos ali não está causando problema nenhum para a população, muito pelo contrário, até melhorou o trânsito. Portanto, nós estamos fazendo tem um sem corrupção. Ali, né? Numa via importantíssima fica no centro feio, da capital, né? Aquele tapume ali, mas nós estamos fazendo tudo dentro da lei, com segurança e respeitando o tombamento de Brasília, como queria o IPHAN e como queremos todos nós que temos amor por Brasília. Governador, ainda no seu plano de governo, caso o senhor seja reeleito, o senhor coloca como prioridade construir um novo hospital público em Ceilândia, que é a nossa maior cidade. O atual hospital de Ceilândia está em situação muito complicada, porque é um prédio muito antigo, né? O senhor fala também em construir o Hospital do Câncer, não é? Mas os prédios hoje dos hospitais públicos estão em condições muito ruins porque eles têm 30, 40 anos e nunca passaram efetivamente por uma reforma estrutural, né? Tem muitos que precisam de reforma na rede elétrica, hidráulica, de vez em quando a gente mostra problema de infiltração e tal. Como equacionar isso? Começar projetos novos, já que muitos dos prédios atuais estão em condições muito ruins? Olha, doutor, nós estamos reformando vários hospitais, fazendo pequenas reformas médias nos diversos hospitais. Fizemos isso em Sobradinho, fizemos isso no Hospital de Planaltina, em vários hospitais do Distrito Federal. Construímos várias unidades básicas de saúde. Estamos licitando, nesse momento, 15 novas unidades básicas de saúde. E no caso desses 2 hospitais, o Hospital do Câncer, nós já temos os recursos de emendas federais.
Nós já encaminhamos o projeto para a Caixa Econômica Federal, o projeto já foi aprovado. Se devolvido pela Caixa Econômica Federal ainda esse mês ou no início de novembro, é possível licitar ainda este ano. No caso do Hospital da Ceilândia, o Hospital da Ceilândia, como você disse, a Ceilândia hoje é uma grande metrópole, é uma das 100 maiores cidades brasileiras, recebe muita gente de Águas Lindas. Aquele hospital não comporta mais esse tanto de gente. Para você ter uma ideia, o Hospital de Ceilândia realiza em torno de 700 partos todo mês. E, portanto, nós precisamos sim de um novo hospital na Ceilândia. E nós temos experiência de fazer hospital, porque apesar de toda a dificuldade econômica, nós construímos um novo hospital. O novo Hospital da Criança, com 202 leitos, 38 leitos de UTI pediátrica, que já está funcionando e que tem o que há de mais moderno de equipamento, de tecnologia do mundo. Portanto, esses dois hospitais são importantes, mas é importante também fazer a reforma dos hospitais, como estamos fazendo aos poucos. Governador, na sua campanha eleitoral anterior, 4 anos atrás, o senhor prometeu eleição direta para administrador regional e essa proposta não saiu do papel. Agora, de novo, recentemente, na sua campanha atual, o senhor voltou a este tema, sem, no entanto, detalhar como isso seria feito. O projeto não saiu do papel. Sairia se o senhor fosse reeleito? Não, veja bem, Antônio, eu já encaminhei um projeto de lei à Câmara Legislativa, instituindo a eleição direta para administradores regionais. E lá na campanha passada eu dizia que para fazer a eleição direta, a gente precisava fazer concurso público para botar servidores concursados, estatutários nas administrações, o que não foi possível em função de que assumimos o governo com os limites da lei de responsabilidade fiscal ultrapassados. Tão logo saímos, autorizei a realização do concurso e encaminhei o projeto à Câmara Legislativa. Mas hoje eu tenho muita consciência que o que nós precisamos fazer nas administrações regionais é a realização do concurso público para garantir servidores estatutários nas diversas administrações e equipar essas administrações com máquinas, com equipamentos, para que elas possam funcionar como prefeituras. Além disso, a prestação de serviços, como na hora, de colocar um na hora em cada administração regional e, com isso, transformar a administração regional numa grande prestadora de serviços para a população. Mas, na prática, o que o senhor pretende implantar, se o senhor for eleito? É informatizar o serviço, que hoje não é informatizado, não é interligado? Não, hoje, Antônio, esse é um grande benefício que nós produzimos para a administração pública. Nós implantamos o sistema eletrônico de informação em todos os 92 órgãos da administração, inclusive as administrações regionais. Isso, além de significar economia de papel, isso significa transparência. Hoje não tem mais processo na gaveta, hoje é impossível sumir uma página de um processo, hoje o cidadão pode acompanhar a tramitação do seu processo pela internet. Isso é uma grande conquista do serviço público. Quando eu digo que a gente arrumou a casa, além de ter arrumado as contas, a gente fez esses benefícios que modernizam a administração pública. Nos últimos anos, o governo do Distrito Federal anunciou PPPs, parcerias públicos-privadas, como forma de gerenciar e melhorar a eficiência de vários espaços públicos, como, por exemplo, o estádio, o centro de convenções que já se viabilizou. Caso o senhor seja eleito, que modelo o senhor pretende, de fato, implantar para que esses projetos saiam do papel? Olha, o centro de convenções, como você disse, nós já fizemos. O próximo é o Arena Plex, que está bastante avançado. E nós vamos transformar todo o complexo ali do estádio num grande complexo de entretenimento, de lazer, de cultura, de gastronomia, de turismo. E vamos fazer a Transbrasília, a antiga Interbairros, que será um parque linear, ligando vários outros parques, que vai ter uma grande avenida e, com isso, melhorando muito a mobilidade de quem mora em Águas Claras, mora no Guará, mora em Samambaia e também valorizando toda aquela região. Governador, nessa campanha se discutiu também muito sobre a questão do funcionalismo público, sobretudo porque Brasília tem, de fato, muitos servidores públicos e tal. Diante daquela situação que nós falamos no começo da entrevista sobre o caixa do governo, caso o senhor seja eleito, o que de fato é possível fazer num segundo eventual mandato em relação ao funcionalismo público? Eu quero mais uma vez, Antônio, lamentar a ausência do outro candidato, porque esse seria um debate importante de fazer com ele, porque eu quero que você reflita comigo. O candidato, ele disse que vai dar a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, que custaria 942 milhões de reais ao ano. Pressionado pela Polícia Militar, ele disse que também daria o mesmo aumento para a Polícia Militar, o que significaria 1 bilhão e 900 milhões de reais ao ano. Aí disse também que daria o aumento para as 32 categorias profissionais, que daria 1,5 bilhão ao ano, ou seja, já vão aí mais de 4 bilhões
de reais ao ano. Agora, é claro que os professores, os médicos, os servidores da saúde não vão aceitar ter um aumento de 2,5%, como, por exemplo, dos professores, enquanto a Polícia Civil vai ter um aumento de 37%. O que o candidato estaria produzindo? Um caos na cidade. Porque, ao não cumprir as promessas, e matematicamente é impossível cumprir essas promessas, já em janeiro a Polícia Civil entraria em greve, a Polícia Militar em Operação Tartaruga, os professores em greve. Imagine o clima de instabilidade que nós teríamos na cidade. O que nós vamos fazer? Nós temos já, na previsão da lei orçamentária anual, uma previsão de 600 milhões de reais no ano para o pagamento da última parcela do salário dos servidores públicos. E nós temos um compromisso de, já em janeiro, encaminhar para o Congresso Nacional, para a Presidência da República, um plano de carreira para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Depois de fazer isso, depois de pagar a última parcela, nós queremos abrir uma negociação com os servidores, especialmente com as carreiras da educação, especialmente com os professores, porque eu reconheço que das carreiras de nível superior que nós temos, os professores têm uma defasagem em relação às demais e nós queremos e vamos reduzir essa disparidade gradualmente. Isso é o que é possível fazer. Eu gostaria muito que o candidato estivesse aqui para a gente fazer esse debate, porque você sabe que ele está fazendo promessas que ele não vai poder cumprir e que vai trazer um clima de instabilidade muito grande à nossa cidade, com a volta de greves, com volta de insatisfação de servidores. Portanto, é muito importante que as pessoas estejam alertas a isso. Mas eu tenho muita convicção que a população terá sabedoria de escolher, de que esse trabalho responsável, esse governo sem corrupção que a gente mostrou que é possível fazer, deve continuar. E é por isso que eu peço o seu voto. O senhor falou em professores, eu tenho uma pergunta bem rápida, nós temos pouquinho tempo. Reformas de escolas foram um assunto muito presente nessa campanha. Caso o senhor seja reeleito, o senhor pode falar para a gente resumidamente o que é possível fazer em 2019 para melhorar a situação dos prédios? Antônio, em 2014, o governo passado investiu 43 milhões no PEDAF, que é o dinheiro direto para o diretor da escola, em reformas de escola. Em 2017, foram 118 milhões de reais. No nosso governo, praticamente todas as escolas receberam alguma benfeitoria, alguma melhora. Nós vamos continuar ampliando esses recursos e nós fizemos a execução de emendas parlamentares sem distinguir se era emenda de deputado da base ou da oposição, porque o dinheiro é público, para melhorar as escolas. E nós vamos melhorar agora também a qualidade do ensino. Brasília vai ser primeiro lugar no ranking nacional da educação pública de qualidade, no Enem e no IDEB. Candidato, o senhor tem 1 minuto agora para falar ao eleitor para as suas considerações finais. Eu quero falar da Brasília que a gente quer. A Globo fez uma campanha grande do Brasil que a gente quer. A Brasília que a gente quer é uma Brasília sem corrupção. É uma Brasília em que todas as crianças de 6 meses a 5 anos possam estar em creches ou na educação infantil. É uma Brasília que as pessoas tenham uma moradia digna, que você possa receber o seu aluguel legal enquanto a sua casa ou o seu apartamento não fica pronto. É uma cidade em que 100% do saúde da família estará em todas as cidades do Distrito Federal. É uma cidade que continuaremos investindo em infraestrutura, em cultura, em esporte e lazer e que teremos uma cultura de paz, em que todos se respeitem como são. Essa Brasília é possível. Para construir essa Brasília, foi preciso tomar medidas duras, foi preciso arrumar as contas para que agora a gente possa fazer muito mais por você e por Brasília. É por isso que eu peço o seu voto para continuar esse trabalho que começamos, que não foi possível concluir, mas que eu gostaria muito de concluir. Eu peço a Deus que me dê inspiração e sabedoria para que esteja sempre à altura da sua confiança. Peço o seu voto. Ok. Candidato, muito obrigado pela presença muito do obrigado, senhor mais doutor. uma vez. Muito obrigado a você também que nos acompanhou nessa entrevista. Fiquem agora com os melhores anos das nossas vidas e, na sequência, cinema especial com o filme Amor a Toda Prova. Boa noite a todos. Tudo bem? Você está distante? Não, só tô decidindo o que eu